E aí, beleza? Esse é o vídeo em que todo professor, seja ele de ensino fundamental, de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, é o vídeo que todo professor deve ver. Eu vou falar aqui de diversos princípios, tá? Inclusive esse material que você está vendo, você vai poder assistir, ou melhor, você vai poder fazer o download dele, beleza? Então vamos lá. Eu queria perguntar a você se a sua aula é uma aula atrativa. Eu queria perguntar a você se a sua aula é uma aula dinâmica. Se a sua aula é uma aula que chama a atenção, que causa interesse dos seus alunos. Se a sua resposta for sim, parabéns. Se a sua resposta for não, eu quero te ajudar. Se você quer melhorar as suas aulas, fica aqui. Se você quer deixar suas aulas mais dinâmicas, fica aqui nesse vídeo. Beleza? Então eu quero falar aqui sobre os princípios de uma aula mágica, ou uma aula lúdica, ou uma aula dinâmica. Beleza? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a minha história. Eu comecei a dar aula em abril de 2017 e eu lembro que eu não tinha muito recurso pedagógico para dar. Até hoje eu melhoro, mas na época eu tinha zero. E teve um aluno que disse para mim: Gustavo, você é um péssimo professor. E aquilo, eu quis desistir de dar aula. Até conhecer Arduino, que eu poderia utilizar. Na época eu já conhecia o Arduino, mas eu não sabia que eu podia utilizar de forma pedagógica. E eu passei a utilizar o Arduino nas minhas aulas. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que você consegue fazer projetos legais. Depois você pode olhar aqui no canal, você vai ver que tem vários vídeos mostrando projetos com Arduino aqui. Mas eu queria dizer para você que a partir do momento que eu levei o Arduino para dentro da sala de aula, o resultado foi diferente. Por quê? Porque eu ganhei o aluno. E na vida a gente precisa primeiro ganhar as pessoas, para depois ensinar, para depois conversar, para depois falar alguma coisa. Primeiro você ganha o ser humano. O aluno é um ser humano. E eu sempre busco atingir isso. Então essa é a minha história. Vou falar um pouco sobre a pirâmide de aprendizagem também. A pirâmide de aprendizagem, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Mas a pirâmide de aprendizagem ela mostra que se você levar a prática, resumindo é isso, tá? Se você levar a prática para dentro da sua sala de aula, o aluno vai aprender mais. Ele vai aprender, ele vai reter em torno de 80%. Se ele ensinar, ele retém em torno de 90%. Se ele só ver, ele retém em torno de 10%. Se ele só ouvir, em torno de 5%. Então você precisa ter metodologias ativas, que a gente chama, e fazer com que o aluno ele retenha mais o conhecimento. E como é que você vai fazer práticas em sala de aula? Utilizando componentes físicos, práticos, que ele possa praticar, que ele possa mexer, que ele possa trabalhar com o sentido da visão, com o sentido do tato. Então é muito importante. Com o sentido da audição, ele vai mexer nos componentes, ele vai ouvir. O LED vai piscar, por exemplo, com o Arduino, ele vai ver, ele vai tocar nos componentes. Então ele vai estar aprendendo mais do que você simplesmente falar. Então a pirâmide da aprendizagem, ela mostra que é possível reter mais conhecimento quando você faz a prática. Seus alunos vão se interessar pelas suas aulas. E realmente, quando você... E aqui tem alguns pontos. Vamos passar pelos pontos já que eles estão aqui. O que significa interesse? O que é importante, útil ou vantajoso? O que se julga digno de atenção?
O aluno sai de casa querendo aprender algo útil. Se você, como professor, vai entregar este conhecimento útil, o aluno terá interesse na sua aula. Então, antes de preparar sua aula, se pergunte: será que esse conhecimento é útil? Será que esse conhecimento é vantajoso para o aluno? Será que vai valer a pena o aluno sair de casa para aprender isso? É isso que você tem que se perguntar. Porque o aluno gasta passagem, gasta tempo, muitas vezes enfrenta chuva. Você sabe onde seu aluno mora? Prepare a sua aula pensando nos seus alunos, pensando no esforço que ele vai ter em chegar na escola, que você vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer aula. O que significa aula? Exposição sobre determinada área de conhecimento, feita por professor e dirigida a um ou mais alunos. E é uma apresentação organizada sobre o assunto. Então você vai ministrar a aula, você precisa escolher uma área de conhecimento. Você não pode ir para a escola para bater papo só. É importante bater papo, mas você precisa escolher uma área de conhecimento. E você precisa organizar. Ou seja, é uma exposição organizada. Você não pode levar de qualquer forma. Você precisa ter uma metodologia. Então a sua aula, ela precisa ser organizada. Senão ela não é aula. Ela é um ajuntamento de qualquer coisa. Você quem precisa levar uma exposição organizada sobre um assunto. Então você precisa ter metodologia. Ou seja, um passo a passo. Beleza? Quando chegar no momento das dúvidas, você deixa mais livre. Mas quando você for expor o assunto, precisa ser organizado. Porque isso é uma aula, é uma exposição organizada sobre o assunto. Planejamento conforme os alunos. É inserir a realidade dos alunos dentro do seu plano de aula. E quando você faz isso, você faz com que o aluno esteja presente ali, não só com o corpo. O que é que eu fiz? Nessa semana, eu fiz uma enquete com os alunos na sala de aula. Eu disse: escolha o que você mais deseja aprender. O que é que eu fiz? Estou fazendo meu planejamento conforme os alunos. Não é uma aula igual para qualquer turma durante 20 anos, porque as pessoas são diferentes. Dentro da mesma época, em épocas diferentes, são diferentes. Então, por exemplo, o aluno de hoje, ele vai ser diferente do aluno daqui a 20 anos. Então você não pode manter a mesma aula. Você precisa se planejar conforme o aluno, entender que cada aluno é uma pessoa diferente. E você precisa pensar nisso, priorizar isso. Beleza? Conteúdos úteis. É um conteúdo que pode ter ou tem algum uso e que é necessário para algo, que traz proveito, vantagem e que traz algum resultado proveitoso. Ou seja, o seu aluno, ele precisa aprender e aquilo precisa dar um resultado. Não é aprender por aprender. Ele precisa aprender e ter a possibilidade de aplicar o conhecimento e ter um resultado. É isso que é utilidade. Quando a gente fala que algo é útil, é porque aquele algo traz um resultado para a gente. Então você precisa pensar nisso, num resultado útil que aquele conhecimento pode levar para o seu aluno. Beleza? Tema que conecta. A maioria dos alunos vai julgar o livro pela capa sem folhear o mesmo. Logo, é importante que o tema se conecte com os alunos e seja algo chamativo, provocativo, que desperte interesse. Por exemplo, quando você fala assim, o tema da aula vai ser X, às vezes as pessoas não vão para a aula. Se os alunos somente de ouvir o tema não têm interesse, porque aquele tema não conecta. É igual o livro. Ninguém compra o livro pelo conteúdo. Às vezes o conteúdo é excelente, mas a capa não é. Às vezes um vídeo, o conteúdo do vídeo é excelente, mas a capa do vídeo não é. Às vezes a aula é excelente, o professor é excelente, mas o tema da aula não é. Então você precisa, na aula anterior, informar qual vai ser o tema da aula seguinte para o seu aluno, para que ele o quê? Ele se conecte com aquele tema e ele tenha interesse, curiosidade e ansiosidade, né, pela sua próxima aula. Faça um tema de aula chamativo, que desperte curiosidade, que desperte interesse. Principal benefício, atenção. Então, quando você observa
esses cinco pontos, o aluno ele vai ter atenção. Concentração da atividade mental, isso é atenção. Concentração da atividade mental sobre um determinado objeto. O ativo mais importante na sala de aula é a atenção dos alunos. Se os seus alunos não estão prestando atenção, eles não vão aprender. Existe uma psicologia, que eu falei aqui, por trás, para você ter um resultado só, que é a atenção. A atenção. Se ninguém prestar atenção na sua aula, ninguém aprende. Se ninguém dedica concentração mental, atividade mental sobre o que você está falando, eles não vão aprender. E como é que ele vai ter atenção? Como é que ele vai se concentrar no que você está falando? A gente não se concentra em qualquer coisa. A gente se concentra em algo que a gente tem interesse, em algo que faz sentido, ou seja, uma exposição de aula organizada, em algo que faça sentido para mim, ou seja, fazer um planejamento conforme meus alunos, em algo que é útil para mim, que eu vou ter um resultado na minha vida, em um tema, um assunto que conecta comigo. É assim que você vai chamar a atenção do seu aluno. E o que é uma aula mágica? É a metodologia que eu julgo mais importante para transformar uma aula chata em uma aula interessante. A aula mágica é a solução para os alunos se interessarem pelas suas aulas. A aula mágica é uma aula em que usamos projetos lúdicos Arduino, ESP32 e Raspberry Pi para chamar a atenção dos alunos e fazê-los interagir com a sua aula, utilizando 3 tecnologias: Internet das Coisas, inteligência artificial e robótica. Beleza? Tá isso. Te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha o desejo e o interesse de ministrar também aulas mágicas.